News CNN. O Senado acaba de aprovar o texto base da PEC dos precatórios em primeiro turno por 64 votos a favor. A PEC precisava de 3/5 dos votos, ou seja, seriam suficientes 49 dos 81 senadores. Então, agora aprovada com folga por 64 votos favoráveis à PEC dos precatórios em primeiro turno. Agora, os senadores vão analisar os destaques, que são alterações no texto. E a gente lembra que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, além desses 3/5 de votos, a PEC também precisa ser votada em 2 turnos em cada casa, tanto na Câmara quanto no Senado. Portanto, já foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, mas como sofreu modificações, vai ter que voltar para a Câmara. Então, agora aprovada a PEC dos precatórios, eu vou chamar os nossos analistas para a gente falar sobre esse dia importante, essa vitória obtida aí pelo governo. Então, eu volto com a Priscila Yazbek, agora falando sobre PEC dos precatórios, mas lembrando, Priscila, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso tema de abertura aqui do Visão, que é o índice do PIB. Daqui a pouco a gente aborda, mas nesse momento a gente acaba de dar aqui em Breaking News na CNN essa aprovação da PEC dos precatórios em primeiro turno no Senado. Esse texto que sofreu aí uma série de alterações de última hora, foi feito toda uma modificação para tentar, agradar e achar apoios onde fosse necessário para conseguir essa votação, aliás, com bastante folga. Então, traz para a gente, Priscila, o que é que você achou de mais importante nesse texto modificado que está sendo aprovado agora no Senado em primeiro turno? Pois é, Carla, tem alguns pontos aí que o mercado está destacando. Primeiro, vale falar que economicamente a PEC dos precatórios, ela segue com as mesmas críticas que a gente vem falando desde julho, quando começaram as discussões sobre PEC dos precatórios, que é a fragilização das contas públicas. Então, os senadores, os deputados, os parlamentares, eles vão mudando trechos da Constituição para alterar as regras do jogo, para mudar as regras fiscais, as regras que regem as contas públicas. E aí, com isso, existe uma avaliação de que há uma deterioração das contas públicas, ou seja, as regras se afrouxam e, com isso, a percepção de risco do país piora. Então, são dívidas que já foram julgadas, que não cabe recurso e essas dívidas vão sendo jogadas para frente. Isso também gera um aumento do endividamento público, gera também aumento de percepção de risco do país. Isso acaba influenciando tanto no dólar quanto na inflação, acaba trazendo um contexto de piora da economia como um todo. Então, esse é um ponto, é a análise mais feita da economia. O que o mercado fica olhando? O mercado olha mais o curto prazo. O mercado quer virar logo essa página para que a economia avance em outras discussões. Então, o que o mercado está vendo nesse momento é que a aprovação da PEC, do jeito como ficou, ela passa por pontos que já vinham sendo aventados antes, que já vinham sendo comentados nos últimos dias. Então, ela não traz grandes surpresas. Nesse sentido, a Bolsa está reagindo positivamente, está subindo mais de 2%, também influenciada por um movimento positivo lá fora. E aí eu queria destacar um dos pontos da PEC, que é a questão de adiar o prazo limite de pagamento, de adiantar, na verdade, o prazo limite de pagamento dos precatórios, que estava em 2036 e passa para 2026. Esse foi um ponto que desagradou o mercado, porque traz uma previsão de que, quando chegar em 2026, nós vamos ter que passar por toda essa discussão de como fazer esses precatórios caber no teto de novo. Com um prazo um pouco mais amplo, existe um cronograma mais favorável. Inclusive, técnicos do Ministério da Economia falam sobre esse ponto, que com os precatórios até 2026, esse pagamento seria inviável, né? Então, tem essa questão aí que acaba influenciando. E aí tem também a questão da possibilidade de mexer com a lei de responsabilidade fiscal, porque para bancar o Auxílio Brasil seria necessário uma fonte de auxílio permanente, e eles conseguiram ali mexer em algumas brechas para que isso não fosse necessário e conseguir encaixar o Auxílio Brasil, mas mais uma vez, do ponto de vista da economia, é algo que é muito criticado, porque agora o governo ele fica vinculado, ele paga, né, todo o espaço que existe no teto, ele vai ter que ser passado para um programa de auxílio social, apesar da necessidade da população nesse momento, do ponto de vista da economia e das contas públicas, é algo que acaba engessando o orçamento e acaba no momento em que as contas públicas estão muito apertadas.
Obrigada, Priscila. Vamos passar então agora para Gustavo Uribe, do Boa Tarde ao Uribe, também a Basília Rodrigues, que já se junta aqui ao nosso time do Visão CNN. Gustavo Uribe, a gente viu que eram necessários 49 votos, foram pedidos 64. Isso quer dizer que essa votação pode ser considerada folgada? Foi uma demonstração de força aí do governo que estava apostando todas as suas fichas nessa PEC? Carla, os cálculos feitos ontem pelo Palácio do Planalto eram de 54 votos, ou seja, surpreendeu até o presidente Jair Bolsonaro. Mas para isso o governo teve de entregar os anéis para não perder os dedos. Hoje, Fernando Bezerra, desde a manhã de hoje, em conversa com o Ministério da Economia, acabou tentando convencer o governo federal a ceder em alguns pontos da oposição. Dois deles, a vinculação da abertura dos recursos orçamentários a programas sociais. Era um pedido da oposição para que não houvesse o tal do populismo fiscal, ou seja, que o presidente Jair Bolsonaro pudesse usar esse espaço fiscal para, por exemplo, a criação do auxílio diesel ou até o reajuste dos servidores públicos. Um outro ponto também que foi importante, diminuir de 2036 para 2026 o teto para os precatórios. O mercado financeiro reagiu muito mal, como apontou a Priscila Yasbeck, mas acabou agradando alguns partidos de oposição. E aí, o último ponto mudado, que fez a grande diferença, foi Fernando Bezerra ter mudado um pouco o trecho em relação ao auxílio de financiamento permanente. Por quê? Porque a proposta anterior, ela acabava não permitindo ao governo não seguir a lei de responsabilidade fiscal e apresentaria um projeto de lei ano que vem para justificar este financiamento permanente. O que o governo fez, e isso é uma crítica feita dentro da própria base governista, é uma espécie de novo cambalacho, ou seja, é permanente até 2026. Até lá você tem o espaço fiscal dos precatórios para financiar o programa, mas e depois de 2026? Então é um auxílio permanente que ao mesmo tempo não é permanente, só vai até 2026. E não é coincidência que 2026 é o ano do final do próximo mandato, ou seja, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito em 2022, ele ficaria no cargo até 2026. Foi a isso que se referiu também o líder da oposição, Uribe, esse vício que ele chamou de vício de origem, né, que teria que ser revisto em pouco tempo e talvez fosse objeto de uma nova PEC? É isso que Randolfo Rodrigues fez referência, dizendo que você terá de ter toda a discussão de novo em 2026 para saber como pagar os precatórios e como financiar o Auxílio Brasil, porque ele é um programa que não é permanente no caso, ele é temporário. Apesar da PEC dizer que é permanente, ele só é válido na fonte de financiamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal até o final de 2026. Obrigada, Uribe. Vamos passar então a Basília Rodrigues. A gente tem então a votação que deve ser em 2 turnos, né? A gente viu ali a aprovação agora no primeiro turno, mas ainda tem mais uma votação com também 3/5 de senadores aí, a exigência de votos de pelo menos 3/5 dos senadores. E a PEC, então, tendo que voltar para a Câmara por causa dessas modificações, como a gente disse. Agora, essa proposta, ela é urgente. O governo diz que precisa dela para poder colocar em prática o seu programa social, Auxílio Brasil. Será que agora, com essa aprovação em primeiro turno, se consegue tirar do papel esse auxílio de R$400 ainda este ano, Basília? Correndo contra o relógio até para operacionalizar a entrega desse benefício a milhões de pessoas que recebem, estão contando com esse benefício mais gordinho, né? Não é só o pagamento do Auxílio Brasil, porque este já existe, apesar de não ter tido essa aprovação até agora pelo Congresso Nacional. O nome está aí, as propagandas também, mas o benefício com valor de R$400, o governo ainda não conseguiu chegar por causa do não espaço fiscal, né? Porque não há dinheiro até aqui para conceder esse benefício. Agora, a gente vai acompanhar a votação em segundo turno no Senado Federal e tudo indica que eles devem confirmar a decisão já de primeiro turno. A vontade política prevaleceu sobre o entendimento da equipe econômica. Nessa queda de braço que a gente sempre explora aqui nas nossas análises da política e da economia, a economia resistiu muito até hoje, até esta quinta-feira houve conversas, mas o que prevaleceu foi a decisão mesmo dos senadores com esse texto remodelado a ponto de ter vindo até sugestões diferentes daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, até isso atrapalhou, né, o andamento da proposta, vai levar mais tempo para conclusão
da aprovação da proposta, mas isso faz parte do jogo político mesmo, né? A partir dessas discussões é que você faz sugestões e você faz um texto melhor. Hoje deve ter ainda o segundo turno da votação no Senado Federal e já há toda uma construção de bastidor para que na semana que vem os deputados possam avaliar novamente o texto da PEC dos precatórios para que isso ocorra antes da votação e das discussões na comissão mista de orçamento do ano que vem. Então, o calendário é muito curto, né? O tempo está correndo. O governo fez a promessa dos R$400, fez a promessa de pagar em 2021, mas dificilmente consiga fazer isso antes do Natal.